Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. E este é mais um vídeo para este canal. Desde já eu quero agradecer a cada um, né, que tem se empenhado nesse trabalho, tem me ajudado. Deus abençoe, Deus recompense com bênçãos do céu. E quero desejar também uma semana abençoada, cheia da graça e da misericórdia de Deus. E, gente, estamos aqui na quarta lição, com o tema que diz assim, defensores da fé. O tema central da lição está em 2 Timóteo 4,15. 2 Timóteo 4,15. 4, do 1 até o 5. Que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofras as aflições, e faze a obra de um evangelista. Cumpre, o teu ministério. Aqui em Gálatas, eu quero ler para vocês aqui em Gálatas 1:8, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A gente vê aqui nessa lição que muitas pessoas estão cada dia mais voltando às fábulas, às histórias que não é da vontade da palavra de Deus, porque estão mal ensinados, ensinando doutrinas e heresias. Mas Paulo disse, pela sua palavra, Paulo disse que, pela palavra de Deus, que ainda que o anjo, ou eles mesmos, viesse pregar outro evangelho, que se não fosse o evangelho de Jesus, ele seja anátema, seja sem valor. E a leitura bíblica da semana, ele se encontra em Romanos 12:12, que diz: Não ser conforme a mentalidade do mundo. Não ser conforme a mentalidade do mundo. Enfoque bíblico. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perder a razão da esperança que há em vós. Isso está em 1 Pedro 3,15. E mensagem da semana: os primeiros séculos da igreja primitiva também foram marcados por momentos, meu Deus, tu é uma bênção, por momentos de ataque à doutrina bíblica. Porém, esses ataques foram em vão, porque havia muitos homens de Deus preparados para defender a fé bíblica. E ainda hoje existem muitas seitas e heresias tentando minar a verdadeira fé cristã. Mas nós, como cristãos, devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perder a razão da esperança que há em vós. 3,15. Minha garganta está muito ruim, Jesus. A apologética cristã ou defesa da fé tem por fundamento dois princípios. Então, a apologética cristã, onde se fala as heresias, ela tem dois princípios que devem marcar a vida cristã. O primeiro é que devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos perder a razão da esperança que há em nós. Isso está em 1 Pedro 3,15. E outras palavras, o cristão deve estar preparado para defender a sua fé quando questionado e saber discernir entre a verdade bíblica e o erro ensinado pelas palavras. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus se corrompe porque não conhece,
né? Não conhece a palavra, não conhece o Deus que serve. E devemos aqui estar, como a gente viu nesse texto aqui, devemos estar preparados para responder aqueles que perguntam por que a gente serve a Deus. Uma certa vez eu fui num bar, perto do meu trabalho, quando eu trabalhava como cabeleireira, e ali uma pessoa, eu não esperava uma pergunta daquela, e uma pessoa que estava ali no meio da roda que estava bebendo, perguntou: irmã, quando é que vai ser a volta de Cristo? Então, naquele momento, Deus me deu aquela mensagem e eu disse, eu falei, né? A Bíblia diz que nem o filho sabe a volta de Jesus. Só o Pai é que sabe que é Deus. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. E ali foi aquela palavra que o Senhor, alguém me questionou e o Senhor colocou no meu coração com as minhas palavras, mas segundo aquilo que a Bíblia está dizendo, que a gente não pode fugir desse padrão que a Bíblia quer que a gente fale, porque a palavra de Deus ela não pode sofrer nenhum tipo de detrimento, ela tem que ser falada da maneira como ela é. E o cristão verdadeiro, ele tem que discernir, ele tem que aprender, né? Pedir a Deus discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Porque quando vem as heresias, quando aquelas pessoas vêm pregando heresias para a nossa vida, né? Tentando ganhar a gente com palavras persuasivas, com palavras que não têm fundamento na Bíblia, a gente já sabe, né? Existem muitas pessoas aí que com heresias aí, e depõe a fé no copo de água. E outros vendem cestinha, pedacinho de cesto de rede. Outros chegam com óleo. Muitas vezes pessoas que não são nem chamadas por Deus, né? Isso aí conduz muito para o abismo. E a gente tem que ter cuidado nas falsas doutrinas, as heresias que estão sendo pregadas cada dia mais, e pessoas vão cada dia mais seguindo para o abismo e não sabem. Mas a verdadeira palavra é aquela que está na Bíblia. A gente não pode fugir desse padrão. É como a gente viu, Paulo disse que ainda que viesse ele ou o anjo do céu pregando outro evangelho, a gente seja sem valor. O segundo princípio é o compromisso com a salvação de vidas. E é preciso nos apiedarmos daqueles que estão sendo influenciados pelo pecado, a dúvida e o erro, e arrebatá-los do fogo, tendo deles misericórdia. Isso está em Judas 22. Então, defender a fé também é fortalecer aqueles que estão fracos na fé. Vamos ver em Judas 22. O que é que vai falar para nós nesta manhã? Judas 22. Ele diz assim: e apiedar-vos de alguns que estão duvidosos. A gente sabe que quem coloca dúvida é o diabo. O diabo, ele coloca dúvida na vida do crente. Mas se a gente estamos falando a verdade, vivendo a verdade, e o Senhor, ele vai nos dar aquela palavra quando alguém vier questionar a respeito da nossa fé. E o segundo ponto que a gente viu dos cristãos que pregavam a verdadeira doutrina é o cuidado com a evangelização, o cuidado com aquelas pessoas que estão cada dia definhando, né? Ou definhando a sua fé e cada dia mais acreditando em heresias, em fábulas, coisas que não tem na palavra de Deus, mas que o crente que tem Deus na vida, ele tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E que sente salvação, ele não quer ver o seu irmão, aquele que está caminhando para o abismo por causa de pessoas que pregam um evangelho, a inverdade, que não é o evangelho, que a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas e arrebatando essas pessoas do fogo. Como existem muitas por aí, quando surgiu a ideologia de gênero, a gente viu que no meio desse pacote teve um grupo aí de gays que escreveram a Bíblia e tiraram ali alguns versículos para que a Bíblia se adornasse a vida que eles queriam viver, a vida pecaminosa. Mas não é assim com a Bíblia nem com a palavra de Deus.
né? Que ela não pode ser tirada nenhum versículo, porque o Evangelho de Cristo a gente tem que ser moldada segundo o caráter de Cristo. Não é segundo aquilo que a gente quer. Né? Se a gente quer viver aquela vida de pecado, a gente transformar a Bíblia para aquilo que eu quero. Não, a gente tem que ser transformado pelo Evangelho de Jesus, que é o Evangelho genuíno de Cristo. Então, a maioria da humanidade vive sobre densas trevas espirituais, em meio ao desespero gerado pelo vazio existencial que consome as pessoas. Bilhões têm se entregado a todo tipo de ensinamento em busca de luz, paz e santidade na vida. Conscientes disso, os falsos profetas investem poderosamente em sua máquina de proselismo. Por isso, a cada ano aumenta consideravelmente o número de seitas. Estima-se que há no mundo entre 1.000 e 3.000 seitas, com dezenas de milhões de adeptos. Devemos orar por essas pessoas, para que sejam alcançadas pela verdade que liberta. João 3 e 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade de Jesus é a palavra de Deus, ela dita genuinamente, sem alteração. Não é isso? Como tem pessoas aí que faz redezinha para vender às pessoas, às vezes travesseiro, o valor absurdo, dizendo que está ungido. Tudo fora do padrão da Bíblia, tudo fora daquilo que Deus ele deixou para nós. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Né? Quando vier a dúvida, a gente vai, busca a palavra, busca a Deus, ora, e Jesus ele vai orientando a gente, e a gente vai seguindo o evangelho genuíno e puro, porque é isso que Deus quer na nossa vida. Que Deus nos ajude a estar vigilantes. Quando alguém vier pregar um evangelho que não é aquilo que está na Bíblia, a gente deve se orientar pela palavra de Deus, pela luz do Evangelho de Jesus. Quando existem seitas por aí, gente, que vivem, eles vestem umas roupas chamadas garment, que você usa, eles dizem que tem poder. Eles desviam o verdadeiro poder de Deus para coisas que não tem nada a ver. Às vezes é um copo de água que você bota na televisão para você beber, que Deus vai abençoar. Não, gente. A Bíblia é a água que limpa nosso coração. A Bíblia é a palavra de Deus falada, que ela transforma a nossa vida, o nosso caráter, segundo o caráter de Jesus. Então, vamos finalizar esse estudo hoje e amanhã continuaremos para a honra e a glória do nome de Jesus.